Boa noite a todos. Prazer revê-los. Pelo menos eu conheço, acho que quase todos aqui da igreja. Deixa eu ver se tem algum rostinho que eu não me lembro. Só o casal ali, que eu acho que eu não lembro. Não lembro, mas os demais eu lembro muito bem. E é um prazer poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, poder cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E trago aqui a saudação dos nossos irmãos, a Igreja Presbiteriana de São Vicente, nossos pastores e líderes, que os irmãos recebam com carinho esta saudação, e eu fico muito maravilhado de ver a forma como Deus tem cuidado da vida dos irmãos, desta igreja, através da vida do nosso pastor Natan e toda a equipe. Grato a Deus pela vida de vocês. E ao observar algumas coisas que são naturais da nossa vida, estava aqui pensando, olhando para a cabecinha branca do seu João, aí lembrando dos meus avós, da minha avó, que já se foi e tal. Gente, é um privilégio. Meus irmãos, é um privilégio ter o ancião, ter nossos avós, nossos parentes mais velhos perto de nós. Porque eu lembro quando a minha avó, a gente se encontrava, nos dias de festas, assim, eu morava em São Paulo, ainda pequenininho, meus 6, 7 anos, aí os meus pais nos traziam para Santos, aqui para São Vicente, e aí era aquela primaiada, todo mundo, um dormindo na casa do outro, no quarto do outro, aí tudo amontoado, a minha família ela não é pequena, ela é grande. Eu tenho uma turma espalhada por aqui na Praia Grande, outras lá em São Vicente, e outros que eu nem conheço em São Paulo, nem conheço no norte do Brasil, nem conheço, mas eu sei que tem uma turma boa aí. E quando nós nos juntávamos, íamos para a casa dos nossos avós, a minha avó fazia questão de juntar os netos assim, pertinho dela, em volta dela, para contar sobre as coisas de Deus para nós. Aquilo ali para nós assim era gostoso estar junto, porque um ficava cutucando o outro, brincando com o outro, e ao mesmo tempo ouvíamos das coisas de Deus, sem entender, sem ter aquele apreço, aquela compreensão, mas nós ouvíamos algumas coisas a respeito de Deus. E uma das coisas que a gente gosta de ouvir quando estamos em família é como a nossa família começou. Então, perguntava para os meus pais, quando eu era pequeno: pai, como é que o senhor conheceu a mãe? Mãe, como é que a senhora conheceu o pai? Como é que foi? Aí era aquela história, a gente olhava e ficava assim maravilhado. Aí contávamos causos, a gente acabava rindo, acabava de ficar, sabe? Aí nossa cabeça flutuava, imaginando as coisas. E assim também era com os nossos avós e parentes. A palavra de nosso Deus, meu irmão, ela é repleta de histórias. E uma das coisas que nós precisamos guardar de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina é que Deus nos fez promessas. Deus nos fez promessas. E uma que nós precisamos guardar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, é a promessa da salvação. Só que até nós entendermos e apreciarmos o sacrifício de Cristo para com a nossa vida, muitas coisas aconteceram na antiguidade, nas eras passadas, e o texto que nós iremos ler nesta noite fala um pouquinho sobre a história, o início do povo de Deus, porque tanto você quanto eu hoje fazemos parte desse povo de Deus que vai morar no céu. Só que até chegarmos na presença do nosso Deus, face a face, muitas coisas ainda podem nos acontecer, poderemos ver muitas coisas, tanto boas quanto ruins, acontecerem, e nós iremos ler a palavra de Deus em Gênesis,
no capítulo 25, versículos 27 a 34, que fala a respeito da história dos filhos dos patriarcas, em especial os filhos de Isaque. Gênesis 25, capítulo 25, versículos 27 a 34. Leamos a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se agradava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, ela é repleta de histórias. E uma das coisas que nós precisamos guardar em nosso coração é que as histórias que nos são narradas têm propósito. Têm propósito. E a salvação que nós herdamos em Cristo Jesus, ela não aconteceu da noite para o dia. E às vezes nós temos muita dificuldade de nos alegrarmos com aquilo que Deus nos promete. Porque às vezes parece que está tão distante, né? A gente não sabe quando que nós iremos ver as coisas acontecerem. Parece que nunca chega o dia, né? Você fica ansioso, a gente fica ansioso e fica aguardando com que as coisas aconteçam. E a palavra do nosso Deus, quando a gente olha para o livro de Gênesis, nós vemos Moisés ensinando o povo de Israel, pontuando aqui este trecho da Escritura, a respeito de uma família que foi escolhida por Deus para que carregasse uma promessa da parte de Deus. Então Deus que chamou Abraão, tirou de um lugar, Abraão saiu de um lugar e foi para o lugar onde Deus mandou. Dali depois veio Isaque, e essa promessa que Deus fez a Abraão passou a Isaque, que ele constituiria uma grande nação, e dessa nação ali seria o povo de Deus, para que deste povo de Deus viesse quem? No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo nasce dessa genealogia, né? Que aí a gente vê lá os patriarcas, depois a gente vê a Noé, a gente vê depois, né, a Torre de Babel, vê uma série de coisas acontecendo, o povo, né, sendo escravo, que se multiplica lá no Egito, e mais para frente a gente vê, né, os reis se levantando, até que surge o rei Davi, e da linhagem do rei Davi vem o Senhor Jesus. E aí nós olhamos agora para a história desses dois irmãos, Esaú e Jacó, e eles, embora estejam aqui numa situação já de relacionamento entre eles, a própria vida deles é um milagre. Porque se vocês olharem um pouquinho antes, no versículo 19, do mesmo capítulo 25, versículo 19, quando é descrito os descendentes de Isaque, no versículo 21, Isaque ora ao Senhor por sua esposa, Rebeca,
porque ela era estéril. A mãe desses dois irmãos era estéril. Então, logo ali na vida deles, no início da vida deles, nós vemos o que? Deus operando um milagre na vida deles. E aí mais para frente, quando a gente olha mais um pouquinho no versículo 23, ainda no versículo 22, né? A gente vê lá que Deus abençoa, ouve a oração de Isaac, e quando ela gera gêmeos, e esses dois filhos, lá dentro da barriga da mãe, começam a disputar lugar, talvez para ver quem é que ia nascer primeiro. E aí a gente olha lá mais à frente, a mãe, Rebeca, ela se angustia e ora ao Senhor, não entende por que acontece essa briga dentro da barriga dela. E aí o Senhor responde a ela em oração: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E aí, cumpridos os dias, para que ela desse à luz, eis que nasceram os 2 irmãos gêmeos. O primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso que o nome dele é Esaú, né, camarada cabeludo. A minha filha, ela nasceu com muito cabelo. A minha filha nasceu com muito cabelo. E a gente, quando olha, se depara com essas cenas, a gente fica imaginando, olha, são coisas que é maravilhoso e ao mesmo tempo nos assusta, né? E aí logo depois que Esaú nasce, aí vem Jacó agarrado no calcanhar. E aí a gente vê que logo no início, no comecinho da vida desses 2 rapazes, 2 homens, eles já tinham alguma coisa para denunciar a nós hoje, quando nós lemos a respeito da vida deles. O tema do nosso sermão, meus irmãos, de hoje, é: como devemos lidar com as promessas de Deus? Olhando para a vida desses 2 irmãos, nós vamos perceber como eles lidaram com a promessa de Deus no tempo deles, e como nós devemos lidar com as promessas de Deus nos nossos dias. É isso que nós vamos procurar extrair deste texto nesta noite. E a partir do versículo 27, nós vemos como Deus ele trata na vida dessas pessoas. E a primeira coisa que nós iremos ressaltar sobre como devemos lidar com as promessas de Deus é reconhecendo que Deus nos deu habilidades diferentes. E aí nós olhamos lá no versículo 27 que os meninos cresceram. Esaú foi um perito caçador, Jacó era um homem pacato. Esaú, ele era um homem do campo. Ele desenvolveu uma habilidade de caça. Então ele corria pelos campos, um lugar que era plano, ele sabia onde é que estavam os animais, sabia como abater esses animais, e ele tinha perícia nisso. Jacó, no entanto, ele era uma pessoa pacata. Diz o texto que ele cuidava de ovelhas. A gente olha para outras versões, a gente percebe que as informações que nós temos sobre os 2 é que ambos tinham profissões diferentes. E nós muitas das vezes não percebemos o valor que tem as profissões que Deus nos dá. E esses 2 irmãos, eles tinham habilidades, cada um na sua área, que fazia a diferença no meio em que eles viviam. E nós precisamos muitas das vezes, irmãos, observar que as habilidades que o Senhor nos dá é para que nós trabalhemos aquilo que nós precisamos buscar de alimento para a nossa casa, sustento para a nossa família, e em alguma medida, tudo que nós fazemos abençoa a vida do outro. Eu estava comentando com a irmã Rosângela, né?
Estou sentindo falta da senhora lá na feira de domingo, lá em São Vicente, por causa do pastelzinho dela. Uma bênção, né? Ou seja, o trabalho dela abençoa outras pessoas, assim como um professor, assim como um advogado, né? Assim como um médico, né? Aquela pessoa que de repente faz as coisas com uma facilidade que eu não faria. De repente você não faria aquilo que eu faço, né? Eu sou uma pessoa que tenho algumas habilidades, sei tocar um pouquinho, né? De vez em quando é eu que faço a comida lá em casa. Aí às vezes eu ouço meus filhos falar: pai, tua comida está melhor do que a da mãe. Aí olha assim e fala: acho que isso aí tem coisa. Aí tem coisa. Mas nós temos habilidades que Deus nos dá, que nós vamos desenvolvendo, e essas habilidades abençoam o meio. Seria muito monótono se todos fizessem a mesma coisa, do mesmo jeito. Porque tem o cozinheiro que é profissional, mas muito profissional, que cozinha muito mais coisas do que eu, tenho certeza. Assim como minha esposa, que faz muito mais pratos do que eu, tenho certeza. Mas, ainda que eu faça o mesmo feijão que ele, não será igual. Ainda que o médico dê lá um prognóstico lá, fale o que está acontecendo assim, assim, assado, aí você fica na dúvida, você vai no outro médico, porque aquele não resolveu o seu problema, você vai no outro, ele vai tratar da mesma coisa, só que ele vai olhar e vai ver, ó, tem isso aqui, você pode tratar dessa forma, pode fazer que você vai ficar melhor. E aí você, ouvindo a orientação de outro profissional, você fica bem. Ou seja, cada um na sua habilidade, mesmo que tenha a mesma profissão, tem alguma coisa que diferencia um do outro, que abençoa o próximo, e isso glorifica a Deus. No segundo versículo, quando a gente observa a vida desses irmãos, dessas pessoas, nós vemos que nós, como seres humanos, somos tendenciosos. Nós temos a capacidade de preterir um ao outro. Aqui na família de Isaac, nós vemos que Isaac amava mais a Esaú. Por que Isaac amava mais a Esaú? No versículo 28. Porque a caça que Esaú trazia, quando ele cozinhava, fazia muito bem, o pai gostava. O pai gostava do que o filho trazia, a comida que ele preparava, e para ele, yes, coisa maravilhosa. E aí quando a gente olha para Rebeca, a mãe, ela amava Jacó, ela gostava mais de Jacó. Jacó, penso eu, que por ele ser mais caseiro, estar mais em casa, ele dava mais atenção para a mãe. Provavelmente por ele estar mais em casa, a mãe gostava de conversar com ele. Ou seja, o pai gosta de Esaú, a mãe gosta de Jacó. Quem aqui de repente não faz isso em casa, de vez em quando? Aí vem o filho com um chinelinho, ó aqui mãe, ó aqui pai. Ou vem o outro filho, vai lá e lava a louça para a mãe. Aí você tem, de repente que nem eu, tenho um casal, né, de filhos. Diz a minha esposa que a minha filha gosta mais de me agradar do que a ela. E eu deduzo que meu filho gosta mais de agradar a ela do que a mim. Eu deduzo. Nós temos muita facilidade, meus irmãos, de fazer escolhas na família, e Deus nos ajude a não criar uma situação desagradável no lar, porque estas coisas é a causa de muitas famílias viverem mal, porque brigam, porque tem dificuldade nos relacionamentos. Não é só o pai para com o filho, a mãe para com o filho, e os dois ficam ali disputando a atenção. Às vezes é até uma situação em que o cônjuge dá mais amor para um filho do que o seu esposo ou a sua esposa. Porque de repente o filho é que faz mais coisas, de repente o filho trabalha, é que dá mais presentes, dá mais aquilo outro, do que de repente o marido que trabalha e pensa só em sustentar a casa, pensa só em pagar as contas, pensa só nisso e naquilo outro, e a gente acaba, criando uma situação complicada. A palavra de Deus
ela fala que nós precisamos saber os papéis uns dos outros. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele trata isso. Como que o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem cuidar dos filhos, ensinar os filhos, e como os filhos devem se reportar ao pai. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver de uma forma harmoniosa, porque o pecado que habita em nós, o pecado que está em nós, faz com que nós sejamos tendenciosos, em alguma medida. Quem tem um filho só, de repente não passa por essa situação, mas corre o risco de repente deixar a criança mimada, ou super protegida, e a criança às vezes ela não tem facilidade de ser alguém que compartilha as coisas da vida. Aí cresce aquele jovem ou aquela moça, com dificuldade de se relacionar com o outro, porque sempre foi criado de uma forma individual, nunca aprendeu a compartilhar e a se doar, a abençoar o outro. São coisas que nós pedimos ao Senhor que nos ajude, porque realmente na família nós corremos o risco de agir parecido com a forma como Isaac e Rebeca agiram. Como devemos lidar com as promessas de Deus? Primeiro, lembre-se, reconhecendo que as suas habilidades, as nossas habilidades, elas são diferentes. E isso glorifica a Deus, é abençoador, tanto para com o próximo como para com Deus, porque Deus se agrada de que nós tenhamos habilidades diferentes e saibamos usar essa habilidade de uma forma que o glorifique e de uma forma que abençoa o nosso semelhante. E o segundo ponto é sabendo que Deus espera que não sejamos precipitados. Pois todos nós passamos, meus irmãos, por momentos ruins. Todos nós passamos por momentos ruins um dia. Às vezes eu converso com uma pessoa, com outra. Aí vai estar precisando de alguma coisa, tem algum motivo de oração, tem alguma coisa que você gostaria de estar apresentando diante de Deus. Tem pessoas que têm muitas coisas a apresentar diante de Deus. Tem muitas angústias, tristezas, dissabores, mas tem outras que não, fala que está tudo bem. Não, estou bem, Ed, estou caminhando bem, graças a Deus a família está com saúde, está todo mundo trabalhando, está assim, está assado e tal. Eu falei, amém. Mas fato é que um dia passaremos por momentos difíceis. Quando nós olhamos o versículo 29 a 30, nós percebemos que começa algo a acontecer na vida desses dois irmãos. Jacó, ele havia cozinhado um prato naquele dia, e quando ele termina de cozinhar, Esaú chega do campo, cansado, com fome, porque naquele dia, justamente naquele dia, ele não conseguiu pegar nenhum animal, nenhuma caça, mesmo ele sendo perito, mesmo ele sendo uma pessoa muito capaz de encontrar um animal, alguma coisa que pudesse servir-lhe de alimento. Mas nesse dia ele não encontrou nada. Provavelmente ele passou a manhã, a tarde, o tempo que ele teve em todos os lugares que ele podia encontrar, que ele sabia que poderia encontrar algum animal para abater. Nesse dia ele não encontrou. E aí quando ele chega próximo à tenda de Jacó, ele provavelmente sentiu aquele cheirinho. Provavelmente ele viu aquela comida pronta. Meu irmão, meus irmãos, quando a gente está com fome, se cozinharem uma pedra, a gente corre o risco de acreditar que é carne. E a fome, mesmo que não dê para morder a pedra, a gente vai querer tomar pelo menos o caldo, dependendo da fome que nós estejamos. Quem nunca passou um momento na sua vida
em que um trabalho, uma correria, do dia a dia, não deu tempo de tomar aquele café, não deu tempo de almoçar, aí fica horas e horas e horas sem pôr nada na barriga, no estômago, e de repente você passa em frente de uma lanchonete, mas você está sem um tostão no bolso, aí você sente aquele cheirinho de comida. Meu irmão, essa foi a situação de Esaú. Aí pensa Esaú sentindo aquele cheiro, é irmão dele, ele teve um dia ruim, não conseguiu nada, e ele, poxa, meu irmão, eu vou até meu irmão e está tudo resolvido. Aí a gente vê uma outra coisa acontecendo. No versículo 31, nós percebemos como Jacó, ele aproveita a situação e quer negociar com o seu irmão. Todos nós, meus irmãos, negociamos alguma coisa com alguém nessa vida. Ou é a compra de uma casa, a compra de um carro, às vezes é pleiteando a escola de um filho que vai para uma escola particular, mas você quer tentar um desconto, essas coisas assim. De repente é um espaço lá na feira que você vai negociar com a prefeitura. De repente são coisas do dia a dia. É o patrão que de repente quer te sugerir algo, né, para você fazer, e isso de repente implica em você de repente conseguir uma posição melhor no trabalho, e você ter que negociar os termos. Todos nós negociamos algo com alguém. Agora, esses dois irmãos, quando eles negociam, a gente percebe aqui que Jacó, ele faz uma oferta para Esaú, dizendo que daria sim a sopa que ele havia feito, se ele primeiro vendesse o direito da primogenitura, o direito de primogenitura que ele tinha, ou seja, o direito de filho mais velho. Esaú, ele foi uma pessoa que, nessa história, ele representa algo para nós, que nós precisamos guardar muito e pensar muito sobre isso, porque Esaú, no versículo 32, ele diz assim: de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele fala desta forma para o seu irmão: de que me aproveitará o direito de primogenitura se eu já estou a ponto de morrer de fome, de desfalecer? A pessoa estava cansada, o dia não foi bom, não foi legal, e ele vê aquela comida ali tão pertinho dele, sentindo um cheiro, já estava provavelmente já salivando, a ponto de já se jogar em cima da tigela do irmão. Aí Jacó simplesmente colocou para ele essa situação, e ele responde: de que me aproveitará o direito de primogenitura? Sabe o que é o direito de primogenitura, meus irmãos? Sabe o que esses dois irmãos estavam negociando? O direito de primogenitura é o direito de você ser o primeiro na família, e na ausência do pai, você recebe todos os deveres implícitos e privilégios concedidos a essa posição. Naquela época, o filho mais velho, ele recebia todos os dotes da família. Ele receberia, se fossem gêmeos, eles receberiam em dobro a herança da família. E o segundo filho não receberia herança nenhuma. Hoje a gente não vê essas coisas acontecendo, né? Quando o jornal fala alguma coisa de que alguém muito importante faleceu e tem os filhos lá, tudo, ninguém vê essas coisas acontecerem. Mas antigamente, isso era normal para este povo, para esta família.
E tanto é que, quando nasciam gêmeos, eles tomavam todo cuidado para que aquele que nascesse primeiro, eles amarravam uma fita vermelha, para não confundir quem é o mais velho, que nasceu primeiro e que nasceu depois, para não errar na hora de passar a primogenitura, o direito. Era isso que Esaú estava abrindo mão. Só que a gente não pode esquecer também que não é só a fortuna, a herança do pai, que Isaac ele já tinha recebido do seu pai, então ele tinha muitas posses, mas tinha uma outra coisa embutida na vida deles de herança, que é justamente a promessa que Deus fez a Abraão: de ti farei uma grande nação, você será pai de muitos povos, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Esaú só pensou na fome daquele momento. Ele não lembrou que além do dinheiro, além das riquezas, além de tudo aquilo que a família já possuía, tinha atrelado as bênçãos materiais, a bênção espiritual. Qual é a bênção que nós temos de Deus? Promessa que já está pronta para nós. Salvação, meus irmãos. Ter saúde, ter condições de trabalhar, ter um emprego, ter estudo, ver a família de uma forma harmoniosa, feliz, contente, sorridente, trabalhando, todo mundo crescendo, desenvolvendo, é parte da bênção. É parte da bênção que Deus dá ao seu povo, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é generoso. Se Ele quiser abençoar, Ele vai abençoar. Ele vai dar tudo o que os seus filhos precisam. Só que não é tudo que a gente quer, é tudo que é necessário aos olhos dEle. Então tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, tem gente que tem o suficiente e vive bem. E vive bem porque não depende das suas coisas, depende de Deus. Sabe que o Senhor Deus sempre vai dar aquilo que é necessário para a sua vida. E aí a gente olha para o texto e vê que Esaú fez pouco caso dessas coisas. Quanto a nós, o que temos negociado ultimamente? O que temos negociado ultimamente com o outro? O que nós temos negociado com as coisas dessa vida? O que nós temos negociado com aquilo que o nosso adversário da alma promete para nós? Quantas pessoas a gente de repente ouve falar que faz pacto com o diabo em troca de algo? Quantas pessoas abandonam a igreja por causa de algo no mundo? Quantas pessoas abandonam a família do povo de Deus porque tem um outro lugar que não é do povo de Deus, mas lá tem algo que interessa, que vai saciar o seu desejo, o seu ouvido, vai massagear o seu ouvido. Porque o nosso Deus, Ele fala de coisas que para nós precisamos refletir, porque o Senhor Ele aponta os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas falhas. E Ele mesmo, por sua graça e misericórdia, faz com que nós entendamos a obra de salvação que Ele nos promete em Cristo, para que, arrependidos dos nossos pecados, nós venhamos olhar para a cruz de Cristo. E o Senhor, Ele nos recebe, o Senhor, Ele nos traz para perto, o Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor, Ele nos concebe, nos preserva. E aí nós olhamos para a situação em que nos encontramos e às vezes nós agimos parecidos com Esaú, porque nós não podemos, meus irmãos, ser precipitados. Às vezes tem um dia que parece que dá tudo errado para você,
Você sai de casa, se você tem que pegar ônibus, você tem um horário para pegar o ônibus, você chega, corre, todo dia você chega, procura chegar no horário, mas naquele dia o ônibus passou primeiro. Várias vezes acontece isso comigo lá no seminário. Quando eu estou saindo do seminário, o ônibus já está cruzando. Eu falei, puxa, é hoje que eu vou chegar tarde em casa. Quantas vezes você vai para o trabalho, parece que está tudo errado no trabalho, você chega em casa, a família está toda complicada, difícil, é o pai, é a mãe, é o filho, é o marido, é a esposa, está tudo dando ruim. Mas chega alguém e te faz uma proposta, eu posso melhorar a tua situação, se. Aí me vem à memória o nosso Senhor Jesus, que também teve fome, ficou 40 dias no deserto. E quem é que foi tentar o Senhor Jesus? O adversário da nossa alma. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quantas vezes nós somos tentados pelo nosso adversário por causa das nossas ansiedades, fomes ou situações que nós vemos que é difícil de resolver. Aí vem alguém e fala, posso resolver isso por você, se. O Senhor fala que nós não podemos nos precipitar, que foi assim que Esaú fez. Nunca tome uma decisão, meus irmãos, quando você estiver com suas emoções abaladas por algum motivo, alguma situação. Nunca tome uma decisão importante para resolver algo quando você não estiver inteiramente bem. Neste caso aqui, Esaú estava com fome e ele precisava tomar uma decisão. Só que ele se precipitou. Ele se precipitou. E o terceiro ponto que nós iremos observar nesse texto, sobre como devemos lidar com as promessas de Deus, é que nós não devemos nos comprometer se não tivermos a consciência dos fatos, os resultados que virão depois disso. Você nunca constrói uma casa se você não tem certeza se o valor que você tem no banco ou que você tenha em mãos seja suficiente para começar e concluir algo. E neste caso aqui, nós podemos ver que jurar algo sem pensar antes sobre o assunto é imprudente. Esaú, ele fez isso, ele não pensou, ele foi imprudente. No versículo 33, perceba que diante da declaração de Esaú, dizendo que estava a ponto de morrer, estava no seu limite já perto do fim, Jacó fala para ele que só daria o que ele queria se ele fizesse o juramento primeiro. Eu não sei como você veio, como você está nesta noite, aqui na casa do Senhor. De repente você tem alguma situação que te vem à memória, que te faça pensar um pouquinho sobre essa questão. Mas lembre-se que as bênçãos eternas do nosso Deus, elas não podem ser negociadas, porque um período de escassez, um período de dificuldade na vida, é algo que a gente pode suportar, porque é um período da vida, mas a eternidade é o sempre. É o sempre. Algo que o Senhor nosso Deus nos promete é a salvação eterna. É o sempre. E aí nós olhamos para a vida desses dois irmãos, e nós vemos que Esaú, no versículo 34, ele, após ter jurado, ele come o pão, o cozinhado de lentilhas, se levanta
depois de comer e beber, e sai. Ou seja, ele desprezou o seu direito que fora dado por Deus, porque ele seria o próximo da linhagem. E aí nós vemos que após esse episódio na vida desses dois irmãos, o que a gente poderia esperar deles, né? Afinal de contas, o que eles acordaram entre si era algo que não se realizaria da noite para o dia, pois o direito que foi negociado com eles só aconteceria após o pai deles passar a bênção, já perto da sua morte. Então levou um bom tempo até que esses dois irmãos recebessem a bênção do pai, e aí a vida que seguiu, a gente vê que cada um, tanto Esaú quanto Jacó, seguiram com suas próprias vidas, e a palavra do nosso Deus, ela narra a trajetória de vida desses dois irmãos. Então nós lemos aqui do versículo 27 a 34, mas quando você tiver oportunidade, dê uma olhadinha do capítulo 25 até o 35 de Gênesis, vai contando a história desses dois irmãos, e a gente vê no versículo, em Gênesis capítulo 26, de 34 a 35, que Esaú agora com 40 anos, ele casa-se com duas mulheres, Judite e Basemate, ambas hetéias, pertencentes à terra de Canaã, entristecendo o coração de seus pais, Isaque e Rebeca. E aí nós vemos também em Gênesis, no capítulo 27, versículos 26 a 29, que é chegado o momento de receber a bênção, de Isaque abençoar o seu primogênito. Jacó, ele foi avisado por sua mãe, que eles receberiam a bênção naquele momento. Então, o que acontece? Embora Rebeca não tivesse no dia em que Esaú e Jacó fizeram lá a negociação, Rebeca chega para Jacó e trama com ele a forma de como ele iria receber a bênção do seu pai antes do seu irmão Esaú. Talvez Rebeca tenha se lembrado do que Deus havia dito para ela lá no começo, né? Que duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Ou seja, esses dois irmãos, eles se dividirão, um será mais forte que o outro, e o mais velho serviria o mais moço. É isso que nós vemos. E aí depois que os dois, a Rebeca passa a forma de como ele deveria se aproximar do pai para receber a bênção, nós vemos que Isaque dá a bênção da primogenitura a Jacó. Ou seja, ele é passado a bênção espiritual, que deveria ser para o filho mais velho, passa a ser agora para ele. E aí, ainda no mesmo capítulo 27, versículos 38 a 40, você verá lá que Esaú, quando ele vai pedir a bênção para o pai, Jacó já tinha ido embora, já tinha saído. A gente vê o que? Esaú chorando. Ele chora porque o pai fala: mas eu já abençoei, eu não tenho mais bênção para você, meu filho. A bênção eu dei para o outro, que ele não sabia que era Jacó. Gênesis capítulo 28, de 1 a 5, nós vemos que Jacó, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, ele ainda é obediente aos seus pais, porque a sua mãe fala para ele que não se casasse com as mulheres daquela região, mas fosse buscar mulher entre os seus parentes, e ele vai obedecer. E ainda no mesmo capítulo 28, versículos 6 a 9, Esaú observa que o seu pai, depois de ter abençoado ao seu irmão, ele observa que o seu irmão, ele em alguma medida obedece aos seus pais. E Esaú, ele afronta mais uma vez os seus pais, tomando por esposa mais uma mulher. Só que agora, onde ele vai buscar essa esposa? Ele vai buscar essa esposa entre os parentes de seus pais? Quase. Ele vai buscar esposa entre as filhas de Ismael. Quem é Ismael? Os irmãos lembram quem é Ismael? Ismael
é o filho de Abraão com Agar, a egípcia. Quando Deus havia prometido a Abraão que ele faria pai de grandes nações, Abraão, em algum momento ali da história, ele fraquejou. E Sara a aconselhou: eu sou estéril, não posso dar-te filho. Para que se cumpra a promessa de Deus, vamos ajudar ao Senhor nosso Deus. Então pega aqui, ó, minha serva Agar, tenha um filho com ela e eu serei a mãe dele. Aí nasceu Ismael. E lá no meio do caminho Deus fala: não é este a quem eu quero abençoar, é o filho que você terá com tua esposa. Aí Deus mais à frente dá a eles Isaque. E Ismael, Deus fala: esse garoto e sua mãe vai ter que sair daqui, porque a bênção não é para eles, é para este aqui. E Esaú, ele vai tomar mulher de quem? De seu tio Ismael, por parte de pai. Olha, meus irmãos, nós somos capazes de fazer coisas horrendas quando nós saímos da presença do Senhor. Nós somos treinados a obedecer. Qual é o pecado do homem? Qual é o pecado do homem? Desobediência. Deus dá uma ordem, a gente faz outra. Deus ensina algo, a gente finge que aprende e não segue o caminho. E foi isso que Esaú fez. Depois esses dois irmãos se separam. Quando a gente segue descorrendo o livro de Gênesis, ainda no capítulo 28, 29, 30, esses irmãos se separam. Jacó foge para a Mesopotâmia, vai para Padan, lugar de habitação de Betuel, que é o seu avô por parte de mãe. E Esaú fica nas terras do seu pai, que desde então aguardava o momento certo para vingar-se de seu irmão. Ira na família. Ou seja, o irmão estava pronto para assassinar o outro após a morte do pai. Deus, meus irmãos, tem planos e tem a sua forma de conduzir a história. Não é você, não sou eu, não somos nós, pecadores, que vamos frustrar os planos de Deus. Não é esta família que está toda complicada, que vai frustrar os planos de Deus, porque o propósito de Deus para a humanidade se cumpre independente dos nossos pecados, independente do pecado de Esaú e também de Jacó. Porque a gente fala assim: mas Jacó é enganador. Nós ouvimos várias pregações a respeito do pecado de Jacó, porque Jacó enganou seu irmão, Jacó usurpou seu irmão. Mas será que Esaú em alguma medida não contribuiu? Será que em alguma medida Esaú não se fez omisso para com as coisas de Deus? E aí nós vemos que Deus, Ele continua a realizar a sua vontade na vida de quem Ele quer, na família de quem Ele quer, e mesmo Esaú tendo desprezado a bênção de Deus, nós vemos agora que Deus, Ele continua a sua aliança para com o Deus de Abraão, Isaque e agora Jacó. No capítulo 33 de Gênesis, do versículo 1 a 4, sabe o que acontece ali, meus irmãos? Esaú e Jacó se encontram. Essa é uma das cenas mais marcantes, assim, quando eu observo as escrituras, é uma das cenas mais marcantes que mexe muito comigo, porque a gente espera algo que para a nossa justiça, deveria ser tome lá e me dê cá. Aí quando a gente olha para esse texto, esses dois irmãos se reencontram, finalmente, depois de muitos anos. O que será que acontece? Você lembra o que aconteceu quando esses dois se encontraram?
Esaú ele se vingou do seu irmão? Não, meus irmãos. Quando você olhar lá o texto, olha o texto, leia na sua casa, você vai ver que Esaú abraça Jacó, o beija, e ambos choram. Não é porque Esaú ficou bonzinho, não. É porque quem move o coração do homem é Deus. Quem transforma o coração endurecido por causa de tristezas, amarguras, decepções, é Deus. Quantas vezes nós nos decepcionamos uns com os outros? Quantas vezes nós ficamos irados com um e com o outro? Talvez a gente não chegue ao ponto de querer matar, mas nós muitas das vezes matamos em nosso coração, não queremos saber nunca mais de A, B e C. Quem transforma o nosso coração é Deus, para fazer com que a família, ao se reencontrar, tenha harmonia novamente. E aí nós lemos na palavra do Senhor, no Gênesis no capítulo 35, de 9 a 10, que Deus muda o nome de Jacó, mostrando na história, né, que na vida de um homem, que gerou filhos e filhas, e deles se multiplicarem, tornaram-se um povo. Este povo de Israel foi Deus quem fez. E vemos aí na história desses dois irmãos, que faziam parte da linhagem de Abraão, que apenas um recebeu a promessa de Deus, tendo negociado apenas um prato de lentilhas. Concluindo, meus irmãos, Moisés, quando estava ensinando o povo de Israel a sua origem, o porquê deles terem parte na aliança com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava deixando claro que o Senhor não escolheu a família de Abraão porque eles eram mais justos, fiéis ou mais santos que qualquer outra família, que qualquer outra pessoa, ou do que qualquer um de nós. Deus não os escolheu por causa disso. Eles não eram mais fiéis que nós, eles não eram mais santos do que nós. O que Moisés deixa claro é que a eleição dessas pessoas foi a graça divina. A família do patriarca constituía o povo escolhido de Deus, assim como o Senhor escolhe a cada um de nós aqui, foi Deus que escolheu. A gente muitas das vezes fica se perguntando, quem é salvo e quem está condenado? Nós não temos esse direito de julgar o outro, quem está a caminho do inferno, quem está indo para o céu. Nós não temos esse direito. Nós não temos a habilidade de discernir quem Deus escolheu. A palavra de Deus fala sempre para o seu povo, que entre o povo de Deus tem o joio e o trigo. Entre o povo de Deus tem a ovelha e tem o bode. Entre o povo de Deus, né, tem várias características que nós somos comparados, porque Deus fala que no meio do seu povo tem aquele que será salvo e tem aquele que não vai ser salvo. Deus vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu toquei teclado, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Não te conheço. Mas vai ter um que Deus vai falar, vai ter outros que Deus vai falar: vinde a mim, servo bom e fiel. A palavra de Deus fala para nós examinarmos a nós mesmos. Não é assim quando a gente vai tomar a ceia? Examine-se o homem a si mesmo. E aí, se examinando, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, pedindo perdão com o coração arrependido, porque com a boca a gente fala, com o coração a gente vive o que nós falamos, nós cremos. Dessa forma, o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Desta forma. E Abraão, Isaque e Jacó,
Eles começaram um povo de Deus. E aí nós vemos na linhagem deles 2 povos. Esaú é o povo de Edom, que quando vocês olharem pelas escrituras, eu acredito que o pastor Natan já deve ter passado alguma coisa a respeito. Vocês vão ver que o povo de Edom são os descendentes de Esaú. E o povo de Israel, judeus, que hoje nós estudamos muito a respeito deles, faz parte da linhagem de Jacó. Nós somos o povo de Deus pela fé. Aqueles povos que foram enxertados na videira pela fé. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Não é sangue, etnia, é a fé. Porque as próprias escrituras, Paulo lá na frente vai falar, os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles que nasceram sangue puro, são aqueles que pela fé, porque até mesmo esses que têm o sangue do povo de Deus, alguns deles não são salvos. Quando o Senhor Jesus confronta os fariseus, os escribas, as pessoas, liderança do povo, religiosos, o Senhor Jesus fala, eu vim juntar os meus, mas vocês com coração duro, bate no peito, eu sou de Deus, eu faço isso, faço aquilo. O Senhor Jesus reprova. Então, meus irmãos, não troquem as promessas de Deus pelas coisas dessa vida. Se você passar por uma situação difícil, ruim, continue glorificando a Deus, continue adorando a Deus, continue honrando a Deus, porque a nossa vida nem sempre vai ser feita de momentos bons. Deus permite com que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque nós precisamos amadurecer a fé. Uma coisa é você confiar na sua própria força, nas suas habilidades, nos seus talentos, e outra coisa é você confiar inteiramente em Deus para resolver as coisas que você é incapaz de resolver. E se Deus não quiser resolver, ainda assim não abandonar o Senhor teu Deus. Quando aqueles 3 moços foram lançados na fornalha, o que o rei falou para eles? Que o Deus de vocês livre vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego. Peça para o Deus de vocês livrar vocês, porque eu vou lançar vocês na fornalha. Aqueça 7 vezes mais a fornalha. Sabe qual foi a resposta deles para este rei? Se o Senhor quiser nos livrar, louvado seja o Senhor. Mas se Ele não quiser nos livrar de morrer queimados, continuaremos servindo ao nosso Deus. Meus irmãos, nós passaremos por aflições, é o que a palavra de Deus fala. Mas qual é a promessa que nós precisamos guardar com todas as nossas forças e de todo o coração? A tua alma, ela precisa ser salva. Por isso, lembre-se, como devemos lidar com as promessas de Deus? Primeiro, reconhecendo que as nossas habilidades, elas foram dadas por Deus, mas com propósito, glorificar a Deus, abençoar o próximo, e não criar divisões. E as divisões, às vezes, como a gente viu nessa porção das Escrituras, ela começa dentro de casa. E aí pode se espalhar em outras partes, outras áreas da nossa vida, em outros tipos de relacionamento. Segunda coisa, é sabendo que Deus espera que nós não sejamos precipitados. Se você passar por alguma situação complicada, difícil, não se precipite em vamos resolver de qualquer jeito assim, não. Respira, calma, pede orientação para Deus acalmar o teu coração, te dar direção, te dar entendimento, porque nós corremos o risco de trocar as bênçãos de Deus por coisas desta vida por causa de um dia ruim, ou vários dias ruins. O povo ficou no deserto 40 anos, por causa do quê? Murmuração, sempre reclamando, era para ficar só 40 dias, passaram 40 anos,
E terceira coisa, valorize as bênçãos de Deus. Compartilha isso que você tem com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas. A bênção do Senhor, ela nos acompanha onde quer que nós vamos. Às vezes nós não temos eloquência para dizer com todas as palavras, de forma clara ao próximo, o que Deus quer fazer na tua vida, na vida dele, na nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, mas nós precisamos, em alguma medida, fazer com que a nossa vida, a nossa esperança pela salvação eterna em Cristo Jesus, seja algo que, além de estar em nós, possa ser compartilhado na vida do próximo. E assim que Deus nos abençoe, e que o Senhor fale a cada dia ao nosso coração, através da sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Convido os irmãos para que fiquem em pé. Iremos fazer uma oração, irei conduzir os irmãos numa oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de expor a tua palavra. Te agradeço, Senhor amado, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor, ó Pai eterno, continue, ó Deus, a edificar em nossa mente, em nosso coração, a tua palavra, a sedimentar a tua verdade na nossa vida. E que nós não venhamos negociar as promessas do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai amado, verdadeiramente trabalhar a nossa vida de forma que o agrade, reconhecendo aquilo que o Senhor nos deu, a capacidade, a habilidade que o Senhor nos tem dado. Reconhecendo, ó Pai amado, que nós precisamos tomar cuidado para nós não nos precipitarmos. E também, ó Deus, cuidando de uma forma preciosa das bênçãos eternas do Senhor, para que o inimigo não roube de nós aquilo que o Senhor tem nos dado, para que nós não sejamos, ó Deus, como Esaú, que desprezou as coisas do Senhor. Que as nossas necessidades sejam sempre supridas pelo Senhor, e que nós venhamos estar contentes no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem fala conosco por meio da tua palavra, é o Senhor quem nos dá a vida, nos dá a paz, é o Senhor que nos dá o crescimento espiritual em ti. Assim, ó Deus, te louvo e te agradeço, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã, em Cristo Jesus. Amém.